Saudações, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Nós vamos agora tratar sobre as razões trigonométricas inversas. Esse vídeo é a continuidade da aula que nós fizemos agora há pouco sobre relação de trigonometria fundamental, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Esse vídeo é uma continuação dessa aula. Quando nós falamos de razões trigonométricas inversas, a nossa ideia agora é trabalhar com a inversão das razões trigonométricas que nós já conhecemos, que são essas aqui, ó. Nós já conhecemos como é que se trabalha com seno, cosseno e tangente. Nós já sabemos como é que se calcula o seno, o cosseno e a tangente dentro do triângulo retângulo e fizemos também essas leituras no ciclo trigonométrico, certo? Só para a gente lembrar. O seno eu vou abreviar como sen de alfa e o cosseno como cos de alfa. Tangente eu vou abreviar simplesmente assim, ó, TG de alfa. Vamos lembrar como é que essas leituras eram feitas aqui no ciclo, ó. Eu tenho um ponto P, aqui, esse é o meu ciclo trigonométrico, levando em consideração que o eixo horizontal é o eixo em que eu leio o cosseno e o eixo vertical é o eixo em que eu leio o seno. Tem também um eixo vermelho aqui, vertical, onde nós vamos fazer a leitura das tangentes. Vamos então recapitular como é que isso funcionava. Eu tenho um ponto P aqui, que é um ponto em cima do meu ciclo. Esse ponto eu vou dar para ele coordenadas x e y. Esse x eu prolongo ele aqui até o eixo horizontal para fazer a leitura. Ó. Esse valor onde eu cheguei, ele vai ser aqui o nosso seno, ele vai ser aqui o nosso cosseno, corrigindo, né? Vou até, já destacar, em vez de escrever x aqui, ó, eu vou escrever então que essa distância é o cosseno de alfa, ok? E eu poderia fazer essa leitura também no eixo y. Quando eu faço essa leitura no eixo y, eu tenho aqui que essa distância vai ser o seno de alfa, ok? O que vai dar para mim as coordenadas desse ponto P, beleza? Agora, se eu quiser fazer a leitura da tangente, a leitura da tangente ela vai ser feita nesse eixo vermelho aqui, né? Esse eixo aqui é o eixo das tangentes, certo? Para a gente poder fazer essa leitura no eixo das tangentes, o que eu preciso aqui é prolongar esse ângulo, certo? Vou fazer aqui usando a régua, ok? É prolongar esse pontilhado aqui, de forma que eu vou chegar, então, nesse pedaço, ó, nesse ponto. Tudo bem? Esse ponto que eu cheguei aqui, certo? A distância que existe entre esse ponto e a origem do eixo, no caso, toda essa distância aqui, ó, ela é a nossa tangente de alfa. Tudo bem? Perceba que tanto o meu seno quanto o meu cosseno vão ficar limitados dentro do círculo. E como o círculo tem raio 1, tanto o seno quanto o cosseno tem que dar no máximo 1 inteiro. Você não vai encontrar ângulos, não importa qual seja o valor dele, seja positivo ou negativo, maior que 360, não interessa. Todo o seno e todo o cosseno que você vier a calcular, você vai encontrar esses valores no máximo entre 1 e no mínimo entre menos 1, ok? Agora, quando vocês observem aqui pela tangente, ó, esse ângulo alfa aqui vai me dar uma tangente que é maior do que o raio do meu círculo. Nesse caso, a gente pode generalizar aqui que existem existem ângulos cujas tangentes vão dar resultados maiores do que a unidade, ok? E essas tangentes podem ser positivas se a leitura for feita aqui no eixo superior, na parte de cima do eixo das tangentes, e ela também pode ser negativa quando essa leitura é feita aqui na parte de baixo, ó. Lembrando que essa leitura vai ser negativa quando você trabalhar com ângulos que estejam localizados ou no segundo quadrante ou no terceiro, porque nesses quadrantes a reta tangente tem que descer. Beleza? Agora o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: existem outras, além dessa reta tangente, eu tinha comentado quando eu ensinei para vocês que a reta tangente era única, eu falei isso quando a gente trabalhou a reta tangente pela primeira vez em vídeos anteriores, eu falei para vocês que a reta tangente era única. Sim, verdade. Mas existem outras retas que vão me permitir fazer novas leituras aqui. Tudo bem? Eu vou ter uma reta que eu vou desenhar essas retas aqui para vocês. Vou dar uma pausa rapidinho para terminar de preencher esse quadro. Vamos lá, pessoal. Retomando, conforme eu falei, nós estamos aqui apresentando para vocês as novas razões trigonométricas que nós vamos trabalhar. Certo? Já falamos de seno, cosseno e tangente. E eu estou escrevendo aqui para vocês, ó, as novas 3 relações que nós estamos agora usando como novidade para essa aula, que vai ser a cossecante, a secante e a cotangente, certo? Tem alguns exercícios que vocês vão se deparar daqui para frente com algumas abreviações novas. Essas abreviações se referem justamente a esses 3 nomes aqui, essas 3 grandezas. A cossecante, ela vai ser abreviada como cossec,
ok? Cossec de alfa. Eu já vi alguns livros também que escrevem essa cossecante assim, ó, CSC, considerando o ângulo alfa, tá bom? A secante, ela é abreviada de um único jeito, sec. Sec do ângulo alfa, tá bom? Aqui no caso, eu vou colocar parênteses para não confundir, né? E a cotangente, ela é abreviada como cotg. Se a tangente é simplesmente tg, cotangente é abreviado como cotg, do ângulo alfa também, ok? São essas três novas relações que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar com a cossecante, a secante e a cotangente, tudo bem? E aí nós vamos deixar, então, essas abreviações registradas aqui. Agora, além de saber esses nomes, a gente também tem que saber qual é a posição desse, como é que essas leituras são feitas no ciclo trigonométrico e como elas são calculadas, tudo bem? O ciclo trigonométrico vai ajudar a gente a enxergar isso, ó. Perceba que aquele eixo de tangente vertical que havia nessa posição, eu apaguei ele, ok? Para não confundir o desenho, tá bom? Olha só, perceba que agora eu tenho duas novas retas desenhadas aqui no meu ciclo. Eu continuo tendo meu ciclo original, continuo tendo aqui esse ponto que nós estudamos como sendo o ponto P em relação ao ângulo alfa. Tudo bem? Agora, o que eu quero mostrar para vocês agora são as novidades. Imagina que a minha reta, perceba que eu tenho duas retas aqui encostando no círculo. Antes eu tinha uma reta tangente encostando no círculo vertical, onde nós fazemos essa leitura aqui, ó. Só que agora as minhas retas mudaram de posição, são retas diferentes agora. Perceba que eu tenho uma reta cotangente, uma reta horizontal, certo? Em que ela encosta no círculo exatamente nesse ponto aqui, ó. Em cima do ângulo de 90, né? Ok? Essa reta aqui, ela vai ser chamada de cotangente, ok? A tangente que nós conhecíamos, ela era vertical. A cotangente, ela agora vai ser horizontal, tá bom? E se eu quiser descobrir qual é o valor da cotangente desse ângulo, suponho que eu tenho um ângulo alfa, né? O ângulo alfa, se eu tenho seno, cosseno e tangente para esse ângulo alfa, eu também terei agora a chance de mostrar para vocês qual será a cossecante, a secante e a cotangente para esse mesmo ângulo, ok? O passo é bem simples, ó. Para eu descobrir qual é a cotangente, eu vou prolongar aqui o meu desenho, ó, até chegar nesse ponto aqui, ó, ok? Essa distância que eu estou colorindo, ó, essa distância aqui, que sai da origem até o ponto onde eu marquei, ó, que é o prolongamento do ângulo, essa distância aqui eu vou chamar ela de cotangente de alfa. Tudo bem? Se for para a gente fazer algum cálculo para descobrir como é que eu calculo, como é que eu obtenho essa cotangente, basta você fazer a tangente invertida. Ok? Você vai pegar a tangente que você conhece para aquele ângulo e inverter. Ok? Tudo bem? Se a tangente for original que você conhece lá é 3 quartos, você inverte e a cotangente passa a ser escrita como 4 terços, por exemplo. Tudo bem? Agora, para a gente descobrir o que é cossecante e o que é secante, vamos analisar aqui essa reta vermelha agora, ó. Essa minha reta vermelha, nessa única reta vermelha, nós vamos conseguir definir qual é a secante e a cossecante aqui. São dois pontos que vão ajudar a gente a entender essa lógica. A secante e a cossecante, elas vão extrapolar o círculo também, beleza? Elas vão extrapolar o círculo. Nesse caso, olha o que a gente vai conseguir. Perceba que essa minha reta vermelha, ela passa encostando no círculo exatamente em cima do ponto que você está usando como referência, que é o ponto P. Vou marcar ele aqui de novo, eu já tinha apagado ele, não sei porquê. Era o ponto P, e em cima desse ponto P, nós vamos ter aqui referência para o ângulo de 90 graus. Perceba que essa reta vermelha, ela vai cortar o eixo horizontal e o eixo vertical uma única vez, ok? Esse eixo vertical, o eixo horizontal, a gente sabe que aqui a gente costuma fazer a leitura dos cossenos, ok? Tanto que a gente fez a leitura do cosseno de alfa aqui, ó. Agora, esse ponto, ele vai falar para mim qual é a secante do ângulo alfa. Tá bom? É uma continuidade do cosseno, olha só. O cosseno, ele está limitado no círculo. Se for para eu extrapolar o círculo, o valor que eu vou achar aqui é o valor da secante. Tá bom? Se for para eu fazer algum cálculo, eu poderia tirar toda essa medida aqui, ó. Essa medida toda aqui é a medida que eu vou falar que é a secante do ângulo alfa. Tá bom? Nesse caso, o cálculo que eu consigo, que a gente pode fazer para obter o valor da secante, é esse aqui, ó, 1 sobre cosseno de alfa. Tá bom?
você vai pegar o cosseno e inverter. Quando você faz essa inversão, o que você tem na sua mão vai ser a secante. E o desenho ajuda a entender isso, a ligação entre esses dois. Porque a secante você vai encontrar a secante no prolongamento do eixo horizontal, que é onde você faz a leitura do cosseno. Tá bom? E eu posso fazer essa mesma generalização considerando agora esse ponto aqui, ó, quando a minha reta vermelha corta o eixo Y, o eixo vertical. Esse ponto em que esse corte acontece, ele vai ser a nossa, vou tentar destacar aqui, ele vai ser a nossa cossecante do ângulo alfa, tá bom? Se você quiser ler a cossecante, você vai ler ele aqui no eixo vertical, tá bom? Ele vai ser uma expansão do eixo Y, ok? Do seno. O seno a gente costuma ler ele na vertical, né? Certo? Só que ele fica limitado dentro do ciclo trigonométrico. Quando você expande, você sai do ciclo trigonométrico e vai lá para cima no eixo vertical, você vai achar pontos aqui referentes à cossecante do ângulo alfa. Tá bom? Nesse caso, essa cossecante, ela vai ser registrada aqui, se for para a gente fazer conta, como sendo 1 sobre seno de alfa. Ok? Eu fiz questão de mostrar o desenho porque antigamente, quando eu mostrava só as fórmulas, muitos alunos costumavam confundir isso aqui, ó. Cossecante, o aluno queria falar que era o inverso do cosseno, porque o nome é parecido. E secante, o aluno queria falar que era o inverso do seno, também pelo fato dos nomes serem parecidos. Mas o desenho já ajuda a enxergar a associação correta, ó. A secante, você lê ela no mesmo eixo do cosseno. Tudo bem? Se você fizer semelhança de triângulos, ó, com esse triângulo vermelho e com o triângulo azul, por exemplo, semelhança de triângulos te ajuda a concluir essa fórmula aqui, ó. Na verdade, todas elas, tá bom? A secante, você lê ela no eixo vertical, certo? A cossecante você lê ela no eixo vertical, da mesma forma que você lê também o seno. A diferença é que o seno vai ficar preso dentro do círculo, enquanto a cossecante vai extrapolar o círculo, tá bom? Essas novas leituras vão ser aplicadas agora a 3 exemplos para a gente poder então mostrar como é que ficariam os cálculos para essas relações aqui, tudo bem? Aguenta a mão um pouquinho que eu vou apagar o quadro para a gente mostrar que exemplos são esses. Vamos lá, galera, retomando. Como eu falei, a nossa primeira aplicação, ó. Um ângulo agudo tem a tangente igual a raiz de 3. Escreva todas as razões trigonométricas para esse ângulo. Quando o exercício pede todas as razões trigonométricas, a gente está falando das razões que nós já conhecemos, as clássicas, né, seno, cosseno e tangente, que vieram lá do triângulo retângulo. E também a gente tem que levar em consideração que existem as razões inversas. No caso, cossecante, secante e cotangente. Tá bom? O enunciado mencionou pra gente que a tangente desse ângulo é raiz de 3. E que esse ângulo é um ângulo agudo. Se o ângulo é agudo, ele é menor que 90. Então eu já tenho certeza que ele vai estar no primeiro quadrante. Aqui, ó. Primeiro quadrante desenhado aqui no cantinho, ó. E eu sei que a tangente é raiz de 3. Aí eu fiz o desenho e mostrei a tangente aqui em cima como sendo o valor definido ali, ó. Raiz de 3. Tudo bem? Essa tangente, pra gente, ela não é novidade. Ela é a tangente de um ângulo notável. Se você for conferir lá no ciclo ou também na tabela dos ângulos notáveis lá do triângulo retângulo, que nós já conhecemos lá do ensino fundamental, a gente consegue perceber que esse ângulo alfa, na verdade, ele é um ângulo de 60 graus, certo? A tangente de 60 graus é raiz de 3. Então, se eu sei que é um ângulo notável, eu posso muito bem escrever quem que é o seno e o cosseno, só de lembrar da tabela. Tudo bem? Olha só, o seno de 60 graus, a gente faz a leitura aqui no eixo Y, que nesse caso vai ser raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 60, eu faço a leitura aqui no eixo X, ó, vai dar 1/2. Tanto que eu posso completar aqui, ó, o seno é raiz de 3 sobre 2 e o cosseno é 1/2. E a tangente é raiz de 3, que o próprio enunciado já tinha colocado. Tudo bem? Percebe que nos 3 casos que eu escrevi, o alfa está sendo mencionado como um ângulo de 60 graus. Vou até colocar o 60 aqui no lugar, então, do alfa. Tá bom? Aí o que o enunciado quer que a gente faça, além de escrever essas 3, também é escrever as relações inversas. Quanto que é a cossecante de 60, secante de 60 também me interessa, e também a cotangente. Ok? Eu quero saber as razões inversas para esse ângulo de 60 graus. Tudo bem?
Se nós já definimos essas razões inversas como sendo simplesmente inverter as razões que nós conhecemos, eu já escrevi na ordem aqui, ó. Se você quer a cossecante, é você inverter o seno. Nesse caso, se o meu seno é escrito como raiz de 3 sobre 2, eu vou escrever ele invertido agora. 2 sobre raiz de 3. E a gente sabe que esse resultado aqui a gente precisa racionalizar. Basta eu multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Aí a cossecante fica sendo esse resultado aqui. Ok? Se for para eu tentar descobrir ela no desenho, lembra que eu falei agora há pouco, a cossecante ela vai ser lida no mesmo eixo que o seno. Se o seno é lido na vertical, a cossecante também vai ser lida na vertical. Ó. Vai ser esse ponto aqui, ó. Esse ponto que eu estou marcando aqui, que ele percebe? Essa reta pontilhada aqui, ó, de caneta preta, ela está cruzando o eixo Y e o eixo X. O eixo Y aqui fala para mim da cossecante, enquanto o eixo X vai falar da secante. A cossecante, nesse caso, vai ser 2 raiz de 3 sobre 3. Tá bom? Ok. Vamos fazer a leitura agora do cosseno. Ó, o cosseno a gente sabe que ele é meio, tudo bem? Se o cosseno é meio, a secante de 60 vai ser inverter essa fração. Nesse caso, 2 sobre 1, ou simplesmente 2. Ok? A secante ela vai ser 2 inteiros. Lembra que eu falei que se for para olhar no desenho, a secante, tanto a secante quanto a cossecante, elas vão extrapolar o círculo trigonométrico nos eixos horizontais e verticais. Nesse caso, olha só a nossa secante, ela aqui, a cossecante extrapolou no eixo o círculo no eixo Y e a secante está nesse ponto, extrapolando o círculo no eixo X. A secante aqui eu vou registrar então como 2 inteiros, ok? E vamos para a cotangente, ó. A cotangente, a tangente original para a gente é 60, aliás, perdão, a tangente de 60, sua versão original é raiz de 3 sobre 1. E aí, no caso, a cotangente vai ser 1 sobre raiz de 3. Ó, inverter a fração. Nesse caso, raiz de 3 sobre 3, caso eu queira racionalizar. Ok? Eu falo caso eu queira, porque dependendo do exercício, se essa não for a resposta final, eu posso deixar para racionalizar só no final da questão. Isso se for necessário, tá bom? Aqui, eu já considero a resposta final, então realmente eu precisei racionalizar. Vamos entender como é que seria essa cotangente aqui no eixo, no desenho, né, perdão. Olha só, a cotangente, ela vai ser uma reta horizontal. Enquanto a tangente é uma reta vertical, ok? Paralela ao eixo Y, consequentemente, a minha cotangente vai ser uma reta horizontal. Vamos registrar ela aqui, ó. A minha cotangente é essa reta aqui, ó. Tá bom? Essa aqui vai ser a minha reta cotangente, tá? Essa reta cotangente, eu vou prolongar o meu desenho, olha só, vou prolongar aqui o meu alvo, aqui é meu ponto P, né, em cima do círculo. Se eu prolongar, percebe que eu estou cortando exatamente nesse ponto. Esse ponto aqui refere-se à cotangente do ângulo alfa. Nesse ponto eu vou registrar que essa cotangente vai ser raiz de 3 sobre 3, tá bom? Percebe que a cotangente, nesse caso, ela foi um resultado menor do que a tangente. A cotangente é só esse pedacinho, a tangente já é esse pedação aqui, ó. Ok? Essa distância onde está o meu dedo aqui e esse aqui, ó. Tudo isso aqui é a tangente. Já a cotangente é só esse pedacinho, tá bom? Vamos fazer essa comparação também, ó. E só esse pedacinho aqui é o meu cosseno. Agora, tudo isso é a minha secante. Só esse pedacinho é o meu seno. Se eu aumentar até chegar a esse ponto, eu tenho a minha cossecante. Tudo bem? Essa é a leitura que a gente pode fazer quando eu trabalho com ângulos notáveis e em cima desses ângulos notáveis trabalhar com seno, cosseno e tangente, nós já sabemos fazer isso. E agora a novidade é trabalhar com secante, cossecante, secante e cotangente. O desenho aqui foi só para demonstrar a localização, mas raramente você vai precisar dele. O importante é que você lembre das correspondências entre essas razões inversas e as razões trigonométricas originais que nós já conhecíamos, ok? Simplesmente, quando eu falo razões trigonométricas inversas, é você pegar as razões originais e inverter os resultados que elas te dão, ok? Foi o que vocês viram que foi isso que aconteceu aqui, ó. Todas as frações que eu defini para ser o resultado das trigonometrias originais, eu simplesmente inverti essas frações para conseguir as razões trigonométricas inversas. No caso, cossecante, secante e cotangente. Mantenha essa ordem para você, então, continuar seguindo esse padrão, ó. Seno, cosseno e tangente, cossecante, secante e cotangente. Beleza? E se na hora de inverter, se for necessário,
vem também uma racionalização. Beleza? Só um instante que eu vou mostrar para vocês agora como eu posso trabalhar essas relações em ângulos que não são notáveis. Aguenta a mão um pouquinho. Vamos lá, pessoal. Nossa segunda parte nesse item de aplicações aqui, ó. O segundo exemplo. O comando aqui já é mais direto, ó. Considere x pertencente a π, um intervalo fechado que vai de π a 3π sobre 2, tal que o seno de x seja menos 3/5. Vamos entender o que significa isso. O fato do seno ser 3/5 fala para mim, então, que tô trabalhando com seno, a gente está vendo aqui que é um seno negativo. A gente sabe no ciclo que o seno negativo acontece nos quadrantes de cima, né? Perdão, nos quadrantes de baixo. Se o seno é negativo, ele é a parte de baixo do eixo y. Então ele pode ser no terceiro ou então no quarto quadrante. Não é isso mesmo? Só que o enunciado está falando que o ângulo x que eu estou trabalhando aqui, ó, nessa posição, ele pertence ao intervalo que vai de π a 3π sobre 2. Nesse caso, eu posso falar que o π é 180 graus e 3π sobre 2 vai dar 270 graus. Então, eu estou falando que o ângulo x que eu estou trabalhando está entre 180 e 270. Nesse caso, o intervalo que me interessa é esse aqui, ó. Ok? O intervalo que me interessa é o terceiro quadrante, ok? Nesse terceiro quadrante, eu vou ter um seno negativo e o ângulo que eu vou trabalhar vai de 180 a 270. Tudo bem? Por que é importante saber disso? Se o ângulo for notável, eu vou já localizar ele aqui nesse quadrante e fazer as leituras das razões que eu preciso. Agora, se o ângulo não for notável, eu vou ter que apelar para a relação fundamental. E a relação fundamental, vamos levar em consideração que é uma relação quadrática, em que as respostas geralmente aparecem com sinais opostos. Tudo bem? É exatamente isso que vai acontecer aqui. Olha só, menos 3/5 não é um valor notável que nós estamos acostumados a trabalhar com seno. Ok? Lembra que o seno a gente está acostumado a trabalhar ele com as frações 1/2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Ok? Essas três frações vão trazer para a gente as ideias de que nós vamos trabalhar com ângulos notáveis no primeiro quadrante, 30, 45, 60, e os seus simétricos nos quadrantes demais do círculo. Mas essa fração 3/5 não é uma fração referente ao ângulo notável. E quando o ângulo não é notável, a gente apela para a relação fundamental. Tudo bem? Olha só o que o exercício quer. Por que eu estou falando de relação fundamental? Olha o que o exercício está querendo. Eles querem saber qual dessas afirmativas aqui, qual dessas alternativas, vamos consertar, qual dessas alternativas contém o valor correto para a secante de x. Tudo bem? Vamos lembrar aqui, ó, a gente já falou agora há pouco, quando eu falo de secante, a secante é inverter o cosseno, certo? Então vamos lembrar aqui, ó, a secante de x é você pegar o cosseno de x e inverter. Só que percebam que o cosseno, eu não tenho ele ainda à minha disposição. O exercício não me deu ele. O exercício me deu o seno. O cosseno eu não sei. E detalhe que se eu souber o cosseno, eu posso então invertê-lo. Tudo bem? E aí se eu invertesse o cosseno, eu mato o exercício. Aí eu consigo finalizar a questão aqui. Tanto que, só de olhar para essa ideia de saber que a secante é o inverso do cosseno, eu já posso pegar essa letra E aqui e jogar lá fora. Posso desprezá-la. Por que eu estou fazendo isso? Ó? Percebe que esse menos 5/3 é o 3/5 negativo invertido. Né? Se eu virar a fração de cabeça para baixo aqui, eu vou ficar com 5 sobre 3. Ok? E aí, no caso, essa letra E é quando você inverte o seno. Só que inverter o seno não dá secante. A gente viu agora há pouco que para você inverter o seno, você consegue a cossecante. Então tem que tomar cuidado, se o aluno confundir, ele pode marcar a letra E e errar feliz. Certo? Então eu vou desprezar, né? Vou cortar ela aqui, essa letra E eu vou jogar ela fora. Ela não vai servir para mim, tá bom? Vou ficar então com alguma dessas 4 alternativas aqui. Outra, o cosseno que eu estou trabalhando, o ângulo que eu estou trabalhando está no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o seno é negativo, como já foi dado no enunciado, mas a gente tem uma conclusão também que esse cosseno também vai ser negativo. O cosseno aqui também será negativo. Ó. O cosseno ele vai ser um número menor do que 0, negativo, e a secante, consequentemente, também vai ser negativa, ok? Se a secante também vai ser negativa, essas opções aqui, ó, positivas, eu cancelo elas também, não me interessa trabalhar com elas, certo?
A minha expectativa é achar, por causa dessa posição, achar um cosseno negativo, e quando eu inverto um número negativo, que no caso é o que eu vou ter que fazer para descobrir a secante, esse número vai continuar negativo também. Beleza? Então vamos a mãos à obra. A gente já deduziu muita coisa aqui só na teoria, agora vamos para o cálculo, tá? Eu quero achar o cosseno, né? A gente viu no vídeo anterior que se eu tenho o seno à minha disposição, uma ferramenta que eu uso para poder descobrir o cosseno, caso o ângulo não seja notável, é a relação fundamental. Então lá vamos nós, ó. Relação fundamental é essa aqui, ó. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Tudo bem? E eu vou substituir os valores que me interessam aqui, ó. O seno, eu tenho ele aqui disponível, ó, menos 3/5. Então eu vou escrever menos 3/5 elevado ao quadrado. O cosseno eu não sei quem é ele. Eu vou chamar ele de y para facilitar a minha notação aqui, ó. Vou chamar de y e esse y vai ser elevado ao quadrado. Igual a 1, tá bom? Percebe que eu acabei de montar aqui foi uma equação quadrática em que o y é a variável. Se eu resolver essa equação, eu consigo usar esse valor de y ao meu favor para concluir a questão. Olha só, resolvendo as potências, eu vou ter aqui 9 sobre 25, aqui eu vou ter y ao quadrado e aqui eu vou ter 1 inteiro. Meu y ao quadrado, nesse caso, vai ser então 1 menos 9 sobre 25 avos. Nesse caso, a gente tem que tirar um MMC aqui, né? Certo? E aí o meu y ao quadrado vai ser 16 sobre 25. Considerando então a raiz de 16 sobre 25, para eu achar o valor de y, essa raiz pode me dar duas respostas opostas. 4/5, né? A raiz de 16 é 4, a raiz de 25 é 5, mas essas respostas são opostas, ou seja, tem sinais trocados. Eu posso ter uma resposta positiva ou negativa também. 4/5 pode ser positivo e negativo. Nesse caso, esse aqui é o meu valor do cosseno, tudo bem? O cosseno de alfa. Só que a gente acabou de escrever aqui, ó, agora há pouco, antes de fazer os cálculos, que o meu cosseno tem que ser negativo. Então esse sinal de mais aqui eu vou desprezar e ficar apenas com a resposta negativa. 4/5 é o valor negativo, é o valor do cosseno. Olha, toma cuidado para você não terminar a questão aqui, para você não cair em pegadinha, ó. Tem 4/5 negativo para marcar logo na letra A. Mas não é essa a resposta que a gente quer. Se o exercício pedisse cosseno, beleza, eu parava aqui, marcava a letra A e já partia para outra, tá bom? Mas percebe que o exercício pediu a secante, ó. O exercício pediu a secante. A secante é o cosseno invertido. Nesse caso, quando eu falo que eu vou inverter o cosseno, eu vou pegar a minha fração, menos 4/5, e inverter. Inverter também, alguns poderiam dizer que é você elevar a menos 1. Também dá certo fazer isso? E aí, no caso, o que eu vou ter é menos 5/4. Ok? Essa vai ser a resposta final para esse item, que nos leva a marcar a alternativa C. Tá bom? A letra A é um distrator, né? Que afinal de contas a letra A contém o valor do cosseno. Só que não é o cosseno que interessa pra gente. Interessa esse cosseno invertido. E ele invertido é a letra C, a resposta certa. Beleza? Essa foi então uma demonstração de como é que a gente pode aplicar o conceito de razões inversas para ângulos que não são notáveis. Se for notável, eu olho a trigonometria que me interessa lá no ciclo e inverto. Se não for notável, eu uso a relação fundamental para descobrir qual trigonometria que eu preciso inverter. Beleza? Nós vamos então para o nosso terceiro exemplo para encerrar esse vídeo. Espera só um pouquinho. Vamos lá, nosso terceiro e último exemplo desse vídeo, ele vai ser bem rápido. Nesse caso, a ideia é resolver uma expressão. Só que com uma diferença. Vocês viram que no primeiro exemplo nós trabalhávamos o tempo todo com um ângulo de 60 graus, ok? Trabalhamos todas as razões trigonométricas dele. No exemplo 2 que a gente acabou de apagar, a gente falava sobre um ângulo desconhecido x, mas aí todo o meu exercício era em cima desse ângulo x. A diferença agora nesse exemplo, vocês vão observar aqui na pergunta, ó, qual é o valor da expressão a igual a essa fração aqui, ok? Percebe que o valor do a depende então de uma conta em que eu trabalho com as três relações inversas. Trabalho com cotangente, secante e cossecante. As três razões inversas aqui estão envolvidas. E com o diferencial de cada uma das razões inversas citadas na expressão envolve um ângulo diferente. Ok? Eu estou trabalhando aqui com ângulos de 60, 45 e 90. Nesse caso, a gente vai fazer cada conta separadamente para depois montar o valor da expressão. Tá bom? Vem comigo aqui que você vai entender como é que eu estou fazendo. Primeiro ângulo que aparece para mim é o 60. Ok? Então vou anotar aqui. Vou chamar aqui de três ângulos diferentes, certo? Alfa, beta e gama. O alfa é 60,
o beta é 45 e o gama é 90 graus. Então tem três ângulos diferentes, ó. Alfa, beta e gama aqui, tá bom? Esses três ângulos, cada um eu vou trabalhar separado. Quando eu trabalho o ângulo alfa, eu quero aqui a cotangente. Cotangente de alfa. Cotangente de 60 no caso, então, né? Lembrando, cotangente, o nome é mais fácil lembrar aqui dessa vez, né, sem fazer confusão, é você pegar a tangente de 60 e inverter. Nesse caso, é fazer isso aqui, ó, pegar a tangente de 60 e levar a menos 1. A tangente de 60 é raiz de 3. E quando você inverte a raiz de 3, o que você consegue, então, é 1 sobre raiz de 3. Deixa eu anotar isso aqui embaixo, né? Quando você pega, então, a tangente de 60, você vai fazer raiz de 3 e elevar a menos 1. O que você consegue é 1 sobre raiz de 3, que você pode racionalizar, ó. Raiz de 3 sobre 3. Deixa eu apagar esse pedacinho aqui, né, pra gente ficar com o quadro mais organizado, tá bom? Então aqui, ó, esse é o primeiro resultado nosso, tá bom? Raiz de 3 sobre 3, quando eu trabalho com um ângulo de 60, beleza? Então esse resultado aqui eu já sei quanto que ele vale. Agora, olha o B. O B não, o beta, né? O beta é o segundo ângulo que apareceu na minha expressão, que é o ângulo de 45 graus. Percebe que o exercício pediu para esse ângulo dessa vez, o ângulo, ou ele pediu a secante. A secante é você pegar o cosseno de 45, nesse caso, né? E inverter, ok? Aí eu vou lá no círculo ou na tabela e consulto que o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E quando eu inverto, detalhe, colocar 1 sobre cosseno ou fazer cosseno elevado a menos 1 é o mesmo significado. Significa que você está invertendo o resultado que você tem na mão. O resultado que eu tenho na mão é raiz de 2 sobre 2. Quando eu inverto, eu consigo 2 sobre raiz de 2. Que racionalizado vai dar 2 raiz de 2 sobre 2. Ok? Eu até poderia cortar 2 com 2 e ficar só raiz, não tem problema não. Mas eu vou deixar assim que vocês vão entender por que no final. Tá bom? Quando eu for substituir os valores ali, essas frações aqui serão úteis para mim. Vamos olhar para o 90, ó. Agora eu tenho o terceiro ângulo. O terceiro ângulo, 90 graus. Eu quero trabalhar a cossecante. Cossecante de 90. A cossecante do ângulo de 90 graus, ele é o seno de 90 invertido. Ok? E quanto que vale o seno de 90? Lá no ciclo, o seno de 90 vale 1. Que quando eu inverto, continua sendo 1, né? Beleza? Número 1, se inverter, eu continuo sendo 1. Então eu tenho aqui na mão esses três resultados já prontos. A cotangente de 60 vale raiz de 3 sobre 3. A secante de 45 vale 2 raiz de 2 sobre 2. E a cossecante de 90 vale o inteiro, tá bom? Esses três resultados na minha mão vão me ajudar, então, a resolver a expressão. Vou aproveitar esse espaço do quadro aqui, ó. Até bom que eu vou fazer a expressão de baixo um do outro aqui, certo? Quem é a expressão A? Primeira coisa da expressão A é somar esses dois resultados, ó. O resultado da cotangente e o resultado da secante. A cotangente, ela é raiz de 3 sobre 3, ó. Calculamos ela aqui, tá bom? Somado com o resultado da secante, que é 2 raiz de 2 sobre 2. Tudo bem? E aqui embaixo eu tenho esse 2, que já faz parte da expressão, menos esse resultado, que é a cossecante de 90. Vou pôr entre parênteses, a cossecante de 90 nós vimos que era o inteiro. E aí, no caso, o que a gente vai fazer? Eu tenho que resolver essa soma na parte de cima e a subtração na parte de baixo. Na parte de baixo só tem número inteiro, denominador, né? Super fácil, só subtrair vai dar um inteiro, tá bom? E na parte de cima, o que eu vou fazer é um MMC aqui. Não dá para somar esses dois do jeito que estão, pelo fato dos denominadores serem diferentes, 3 e 2. Vou fazer então com que essas duas frações tenham o mesmo denominador. O MMC vai falar para mim que esse denominador, nesse caso, vai ser 6 unidades. Tudo bem? Agora eu vou fazer a correspondência. 6 dividido por 2 dá 3, não, perdão, 6 dividido por 3 dá 2, então essa raiz aqui vai ser multiplicada por 2. E 6 dividido por 2 dá 3, então essa expressão vai ser multiplicada por 3. Nesse caso, isso mesmo vai dar aqui 6 raiz de 2. Tudo bem? E aí, olha o que eu tenho no final. Eu vou ter esse 1 de baixo, a gente sabe que nem precisa aparecer mais, e eu vou ter simplesmente essa soma. 2 raiz de 3 mais 6 raiz de 2 sobre 6. Tudo bem? Se você quiser pegar todos esses três números aqui, ó, e dividir eles por 2, tá valendo. Nesse caso, facilita bastante a nossa resolução. Eu vou ter raiz de 3 mais 3 raiz de 2 sobre 3. Essa é a resposta final para essa expressão.
Embora ela não pareça muito bonitinha pra gente, né? Ver uns números assim a gente não gosta muito. Mas ainda assim é a resposta correta para esse item. Beleza? Nós mostramos ali então como essas expressões elas podem ser trabalhadas usando ângulos diferentes, ok? Nós vamos parar por aqui, a gente encerra esse vídeo. Para você, aluno do segundo ano do ICJ, turma de 2020, que estava assistindo essa aula aí, vá lá no Google Classroom, que tem também para vocês, sobre esse assunto e também o assunto do vídeo anterior, que é relação fundamental, atividades no livro de vocês para a gente corrigir na próxima aula, tá bom? Um abraço!